Eu tenho visto a presença das mensagens dos Joões Batistas, sem cara, sem nome, sem visibilização humana, sem o deserto, sem as águas do Jordão, sem nada disso, mas espalhados pelo mundo inteiro. No curso da minha vida eu os vejo, eu os observo. Às vezes ninguém os nota, às vezes ninguém os enxerga, esses Joões Batistas que estão aí preparando o caminho do Senhor. Ontem, por exemplo, eu vi um filme chamado Padre Johnny. Eu recomendo a todo mundo que busque e assista esse filme, está na Netflix. É uma produção Netflix com um país aqui do leste europeu, uma excelente produção baseada num fato, uma vida real do padre Ian, que gostava de ser chamado de Padre Johnny. Mas é um cara que, sem precisar abrir a boca, vai preparando o caminho do Senhor, vai gerando redenções através de atos de verdade, de amor simples, sem romantismo, sem tentativa de sedução, sem apelação de nenhuma natureza, na clareza da verdade, da luz, chamando as coisas pelos nomes, trazendo a palavra de Deus para as autoridades hierárquicas católicas mais empedradas, até aos loucos, viciados e malucos mais relegados ao plano da irrecuperabilidade e dando a sua vida, sobretudo, para agasalhar velhos que não tinham onde morrer, aonde cair mortos, porque não tinha quem cuidasse deles, até que esse homem que serve assim morre jovem, jovem, no início dos 40 anos, de um câncer no cérebro. Morreu com um problema na cabeça, o que me lembrou também João Batista, que morreu porque cortaram-lhe a cabeça. E esse padre Johnny está aí, é um João. E esse ainda é explícito, porque é um padre cristão do Evangelho, que sabe profundamente quem é Jesus. Lembra muito o Papa Francisco, no seu modo de ser, de abordar, de pregar, de simplificar, de se aconchegar e de trazer as pessoas até ele. E lembra a fé simples que o Francisco tem. Pois bem, o mundo está cheio de João Batista, preparando o caminho do Senhor. Eu me lembro de uma menina que eu batizei na Igreja Presbiteriana Betânia há muitos anos, há cerca de 43, 44 anos, uma moça bonita, filha de uma senhora da igreja, que eu acho que nem viva mais está, e que frequentou a igreja algumas vezes. Ela gostava de me ouvir e de buscar aconselhamento comigo. E eu me lembro que num desses primeiros aconselhamentos, eu perguntei a ela quem tinha aberto o desejo, o apetite, o interesse, aquela fome que eu notava que ela tinha pelo Evangelho, de onde vinha. Aí eu perguntei se tinha sido da mãe dela, que quando ela viajara para a Europa, a mãe não era ainda alguém que se dizia convertido ao Evangelho, não frequentava ainda também as reuniões da Igreja Betânia, não tinha sido batizada por mim lá, nem nada. Perguntei quem foi, como foi. Aí ela falou: foi na Missa do Galo, no Vaticano, há 2 natais atrás. Eu estava morando já há algum tempo na Itália e me deu uma vontade, uma saudade de eu não sei o quê. E eu fui à Missa do Galo, era o Papa João Paulo II que estava ministrando. E quando chegou aquela hora do meia-noite, com os sinos badalando, ele começou a falar sobre abrir o coração
para a visitação de Cristo. De repente, eu senti que eu podia ser uma manjedoura. Ele não falou mais nada, mas aquelas vozes profundas foram entrando em mim. Você pode ser uma manjedoura para Cristo deitar e nascer. Eu comecei a chorar no meio do Vaticano, sozinho. Decidi voltar para casa. Cheguei em casa, minha mãe estava convertida e disse: você precisa ouvir um jovem pastor que vai encantar a sua vida com a palavra de Jesus. E eu vim te ouvir, e aquilo que tinha começado lá no Vaticano, um João Batista, o Papa João Paulo II, na Missa do Galo, veio, e quando eu cheguei aqui que eu ouvi esse evangelho rasgado, lacerado, explícito, declarado com toda a veemência, paixão e amor, meu coração queimou, ardeu, se incendiou, se abrasou, se consumiu. É por isso que eu pedi para ser batizada, porque tudo já está feito dentro de mim. Os Joões Batistas, como por exemplo, um índio que morou na minha casa nos anos 70, chamado Januário, a quem eu conheci, que minha mãe encontrou, passando, dirigindo o nosso carrinho, que era um Hondinha, era uma Honda 1000 com chassi de carrinho Honda pequenininho. Era tão leve que eu agarrava a parte de trás, levantava, botava na calçada, ia da frente na calçada. Se não tivesse vaga para manobrar, eu puxava o carro para dentro. Depois ele passou a ser meu. E minha mãe ia naquele carrinho da família, que como a gente não tinha dinheiro, ele vivia sendo recalchutado com esparadrapo no pneu. Não tinha dinheiro para trocar nem o pneu do carro Hondinha, que era uma merreca, o carro não valia nada de tão barato. Mas a gente não tinha dinheiro, a gente passava, era esparadrapo. Papai enrolava esparadrapo no carro. Ela ia no carrinho, olhou para o lado direito, tinha um homem com a cabeça entre as pernas, cobrindo a cabeça, e ela viu que o homem estava desolado. Ela já era uma mulher de uns 48 anos por aí, 48, 47, eu tinha 20, e ela parou, saiu do carro, foi lá, chamou o homem, e ela olhou, viu que ele era um índio, que tinha recebido roupas de hospital, estava com uma roupa branca, que certamente era um uniforme de hospital, ele não tinha outra roupa para vestir. Aí a mamãe tentou falar português com ele, viu que ele não entendia, ficou com muita pena, chamou, abriu a porta do carro, mandou ele entrar, fechou a porta, fez a volta, o levou para a nossa casa. Eu estava lá, ela me chamou, falou: meu filho, eu encontrei esse homem, não sei se ele sabe falar português, mas ele não está nada bem, está com roupa inclusive de hospital. E eu peguei e o levei para o fundo do nosso quintal, debaixo de uma jaqueira, e sentamos lá, e aí eu percebi que ele entendia um pouco de espanhol. Aí fui trocando um portunhol com ele foi compreendendo. Aí ele falou que ele sabia ler espanhol, bem devagar, mas ele sabia. Aí eu falei: como? Aí ele falou: um padre espanhol na Venezuela, um venezuelano, entrou na minha tribo, na região aqui onde eu morava, do Amazonas, e não catequizou a gente, não falou de religião, mas ensinou algumas pessoas a lerem. Como eu sou o cacique da tribo, eu aprendi a ler espanhol, mas nunca pratiquei. Eu sei juntar e sei formar os sons.
Aí eu fui lá dentro e peguei um Novo Testamento dos Gideões para ele. E trouxe. E português e espanhol, bilíngue. Aí eu falei, tenta ler isso aqui. Aí ele foi lendo aquela genealogia de Jesus. Eu falei, isso aqui é só nome. Pode pular os nomes e já começar daqui para você entender a mensagem. Esses nomes aqui, você não precisa saber, não mudam nada saber ou não saber. Mas a mensagem muda tudo. Vai lendo. Aí eu fui lá dentro, trouxe comida para ele, botei um almoço e ele calado. Eu ia lá de vez em quando e ele olhava para mim, sorria e baixava a cabeça. Não queria nem conversar comigo, atolou-se no texto bem devagar, página por página, um trabalho de joalheiro, catando minúcias. Aí chegou a noite, nós o pusemos num lugar, num apartamentinho que tinha nos fundos da nossa casa, lá no fundo do quintal, e ele ficou lá. E eu vi que a luz ficou acesa até tarde, depois ele apagou. No dia seguinte ele já amanheceu. Quando eu saí de casa, ele já estava sentado desde madrugada, embaixo da jaqueira, lendo. Aí eu fui ver, ele já tinha andado 6, 7, 8, 10 páginas de Mateus, no máximo, mas suficientes. Aí, surpreendentemente, o homem chegou para mim e falou, é batismo que chama? Batismo? Eu falei, é batismo. Ele falou, eu posso? Isso tudo no portunhol dele. Aí eu falei, pode. Aí ele falou, eu quero. Eu falei, então, nós vamos te batizar, continua lendo. E ele continuou, lendo mais uns dias. Eu tive que fazer uma viagem de pregação. Quando eu voltei, uma semana, 10 dias depois, papai estava impressionado, disse, meu filho, para a gente conversar com o Januário, a gente tem que interromper, porque ele não para de ler, não para. Ele já está chegando aí no final do Evangelho de Mateus, está ansioso para você chegar, para que nós o batizemos num culto público da igreja. Aí, primeiro culto público que houve, nós levamos o Januário. A essa altura ele já estava vestindo minhas camisas, calças, nós tínhamos vestido ele todo, e chegamos lá, contamos a história dele para o povo e o batizamos, meu pai e eu, lá na congregação presbiteriana da rua Silva Ramos. E ele continuou lá em casa mais uns meses, lendo, 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 lendo sem parar. E aí começou a pedir para ir aos cultos. Em todos os cultos que eu ia pregar, eu levava, eu pregava em vários cultos. Pregava todo dia, muitas vezes por dia, mas eu levava alguns no templo. E nos de fora eu poupava, deixava ele ficar lendo. Até que eu me recordo que eu fui a Portugal e fiquei um bom pedaço do ano todo, daquele ano, em Portugal, e quando eu voltei ele já não estava lá, ele tinha retornado à sua tribo. E eu, por sua vez, em Portugal e rodando a Europa toda, bem novinho, de mochila, com a Alda, a Rose e o Zeca, meus cunhados, e muitos países da Europa, e abri uma igreja em Sintra, na casa do meu sogro, que está lá até o dia de hoje, carregando o apelido de Primeira Igreja Batista de Sintra. Não tinha nenhuma igreja cristã evangélica naquele tempo em Sintra, nos anos 70. E eu voltei, Januário já tinha ido para sua tribo, me deu uma grande saudade. Aí, depois de uns meses, nós recebemos uma carta dele, uma letra desenhada. Ele deve ter levado não sei quanto tempo, quantos dias ou semanas para desenhar aquela carta que parecia uma obra de arte, escrita em portunhol, como ele conseguiu assimilar as coisas.
E, para resumir a carta, ele dizia que chegou bem e que anunciou a boa nova. Assim mesmo, anunciei a boa nova para os meus. E eles creram. E eu já batizei muitos aqui, conforme eu fui batizado. E agora eu queria que vocês me mandassem aqueles copinhos, aqueles copinhos, onde vocês botam o vinho, porque eu quero usar aqueles copinhos para dar ceia aqui. Eles normalmente botam vinho de bacaba ou de açaí num copinho, e, se não me engano, a minha mãe conseguiu uns de madeira para ficar uma coisa menos agressiva, de vidro, de plástico, nem pensar, de madeira. E aí o pão era biju. Então pode pegar o biju, qualquer comida, qualquer pão, com qualquer coisa que vocês chamem de vinho, e tomem com prazer. É um memorial, aí explicamos de novo, bem cuidadosamente, e de vez em quando a gente tinha uma notícia. Mas qual foi o grande investimento de catequese, de doutrinação, de qualquer coisa que tenha ido para além do que João Batista ensinou? A primeira vez que ele falou em batismo foi tendo João Batista ainda como referência. Mas ele já queria o evangelho. João veio fazer isso, o batismo dele fazia esse aterramento, essa retífica, essa planificação, essa facilitação, essa terraplanagem no coração, eliminava topografias esquisitas, trazia uma consciência média de compreensão, de percepção para aquilo que viria depois. E que João disse, é muito maior o que vem depois. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, de carregar atrás dele.